da minha face ao invés das minhas mãos. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Vos seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Vos seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Congregacional de Niterói. Um bom dia a todos. Hoje é domingo, estamos em mais um período de espera até que toda a situação de saúde do mundo normalize, para que a gente possa voltar de verdade a estarmos cultuando a Deus em nosso templo. Mas enquanto esse tempo não chega, vamos continuar meditando na Palavra de Deus através dos vídeos que produzimos para a nossa igreja. E a meditação que nós vamos ter nessa manhã está no texto de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11, que eu vou estar lendo com os irmãos nessa manhã. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava amalhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Bom, meus queridos irmãos, esse é um período muito difícil para Israel. Nesse período dos juízes ainda não haviam os reis. Portanto, Deus levantava periodicamente alguns juízes para que estivesse liderando o povo e conduzindo debaixo da direção do próprio Deus. Mas há um problema aqui. Israel constantemente estava desobedecendo a Deus, caindo no principal pecado, que era o pecado de idolatria. Por causa de tanta idolatria, Deus então havia enviado os midianitas, um povo pagão, o povo completamente fora da vontade de Deus, para que estivesse atormentando o povo de Israel,
devido aos seus constantes desvios com respeito à adoração aos deuses falsos. Então Israel estava sob o domínio midianita nesse período. E Deus então promete a Israel que quando ele se voltasse para Deus, Deus estaria então trabalhando, libertando o povo do domínio midianita. Então Israel havia nesse momento se arrependido, declarado seu arrependimento, e estava desejoso de ver a libertação que Deus lhe daria. E de fato Deus então trabalha com um jovem chamado Gideão. Gideão, como o texto diz, ele era um homem valoroso. E a palavra original em hebraico que aparece aqui se refere a Gideão como um homem preparado para estar trabalhando na guerra. Sim, Gideão era corajoso para que estivesse trabalhando de acordo com a vontade de Deus, para estar então libertando o povo de Israel daquele cativeiro entre os midianitas. Mas continuando com a leitura do texto, você perceberá o quanto Gideão tinha também a sua mente e o seu coração no lugar certo. Ele era corajoso, sim. O próprio Deus atestou a sua coragem. Ele tinha um desafio muito grande à sua frente, que era trazer purificação, primeiramente, de todo tipo de idolatria que Israel havia absorvido dos povos pagãos. Mas o mais interessante é que, apesar da sua coragem, apesar do seu esforço, apesar da direção divina e da certeza até mesmo da vitória que ele receberia, Gideão não foi afoito. Gideão não era um inconsequente. Gideão queria ter a certeza de que Deus estaria trabalhando e produzindo toda a vitória que ele receberia mais à frente. Por isso ele propõe a Deus alguns testes. Ele fala sobre o novelo, ele fala sobre o orvalho, e nesses testes ele pretende realmente ter segurança daquilo que o Senhor estava falando com ele e dos projetos que Deus estava separando de libertação do povo de Israel sobre o domínio midianita. E olha que interessante, Gideão fez todos esses testes, propôs todos esses testes e Deus os aceitou. Deus foi dando respostas positivas a cada teste que Gideão estava propondo. Aqui tem uma lição espiritual muito grande na nossa vida. Muitas vezes nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Nos momentos de crise, nós precisamos ter a nossa cabeça no lugar e o nosso coração também no lugar certo para estarmos recebendo o direcionamento divino e então estarmos realmente logrando êxito em toda a reforma que precisamos fazer na nossa própria vida. Seja aqueles que lidam com uma guerra nacional, como era o caso de Gideão, seja aqueles que lidam com guerras pequenas na família, no trabalho, no emprego, guerras pequenas até mesmo na própria vida espiritual, tendo que se purificar de algum pecado de estimação, de algum pecado que está há muito tempo praticando e acostumado até a conviver com isso. Precisamos sim, primeiro, ter coragem. Temos que ser homens e mulheres valorosos. Isso porque naquele texto de Provérbios, capítulo 31, quando no texto hebraico diz que a mulher é valorosa, quem a achará, ali o texto usa o mesmo vocábulo que aparece aqui para Gideão. Ou seja, corajosos, pessoas preparadas para a guerra. Tanto homens quanto mulheres precisam estar sendo corajosos para viver na hora da crise, para estar sobrevivendo, para estar fazendo a diferença na hora em que a crise aparece. No caso de Gideão, ele precisava agir sim com coragem, mas não com uma coragem inconsequente. Era uma coragem que ele precisava ter, e uma coragem respaldada pela presença de Deus, pelo direcionamento do Senhor, e ele a cada passo que dava, ele queria ter a certeza de que Deus estava com ele. Que grande lição para a nossa vida.
Precisamos aprender, como homens e mulheres de Deus, como cristãos que somos, a termos prudência e coragem no nosso agir. Temos sim que ter coragem, temos sim que ser valorosos na pregação do Evangelho, no bom testemunho da nossa vida, inclusive no arrojo pessoal, para que estejamos realmente fazendo a diferença no nosso meio. Mas temos que fazer isso com o nosso coração no lugar certo. Não com o coração revestido de idolatria, como tantos tinham na época de Gideão. Mas temos que nos desvencilhar de todo tipo de idolatria que possa nos afastar de Deus. Que tipo de idolatria é essa? Podemos, por exemplo, ter idolatria a ícones do cinema, a ícones da música popular. Tem pessoas que têm idolatria a políticos, a líderes mundiais. Tem pessoas que têm idolatria também a um tipo de pensamento, a um tipo de filosofia de vida que não é cristã, a todo um tipo de contexto que faz com que a pessoa coloque pessoas ou coisas ou ideias no lugar de Deus. Quando isso acontece, meus queridos, estamos diante de uma idolatria. O idólatra não é aquele que se ajoelha diante de uma imagem apenas, mas o idólatra também é aquele que coloca qualquer pensamento, qualquer pessoa, qualquer coisa, com o mesmo grau de importância e de essência para a própria vida, ou seja, tira o Deus do lugar essencial para a vida e coloca qualquer outra coisa nesse lugar. Israel estava constantemente em sua história sendo punido por Deus, porque precisava colocar a sua mente e o seu coração no foco certo. Que tenhamos coragem para mudar o que precisa ser mudado em nossa vida. Que tenhamos arrojo, que tenhamos realmente esse esforço pessoal de lutarmos com a nossa própria força naquilo que o Senhor nos tem dado, como a nossa parte para trabalhar e fazer a obra dele. Quando extrapola a nossa própria força, que possamos confiar em Deus, sabendo de que Ele nos socorrerá quando de fato necessitarmos da sua ajuda, do seu trabalho em nosso favor. Mas muito mais, meus queridos, precisamos de verdade ter essa coragem, esse arrojo, mas temos também prudência de não tomarmos iniciativas em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa vida até mesmo espiritual, sem que Deus esteja concretamente demonstrando o seu direcionamento para a nossa vida. E você poderá perguntar, como é que eu posso conseguir isso? Como é que eu posso ter a certeza, assim como Gideão teve certeza, de que o Senhor o estava guiando passo a passo? Ora, a própria palavra de Deus já nos ensina isso. Precisamos ter um relacionamento constante com Deus, em oração, em leitura da palavra. Temos que ter essa sintonia fina com o próprio Espírito Santo que habita em nós. Ele vai nos direcionando a cada passo. Ele vai mostrando cada passo que eu preciso dar para que eu possa estar dando esses passos na direção do próprio Deus. Que essa palavra, nessa manhã, possa ter encontrado guarida no nosso coração e que todos juntos, meus amados, possamos estar realmente nos colocando na direção de Deus para tudo aquilo que o Senhor tem tratado conosco. Nesse momento, eu quero orar com você. Para o mundo.
Pai, eu te louvo porque estamos, ó Pai, neste domingo, nessa hora da manhã, já nos colocando na tua direção, já nos colocando, Senhor, no teu direcionamento com a tua palavra que já foi lida e que já foi exposta perante os teus servos. Clamamos a ti agora, Senhor, que tu esteja nos dando a coragem e também a prudência de Gideão, que possamos agir na certeza de que o Senhor está conosco. E nos dê, Senhor, essa vontade aguerrida de vermos a nossa vida espiritual completamente transformada por ti, porque temos o teu direcionamento para todas as mudanças necessárias da nossa própria vida. Fala conosco, nos abençoa constantemente e nos ajuda a vencer, ó Pai, esse período de caos em que o mundo ainda vive. Nos dá a tua graça, nos dá a tua bênção. Nós assim clamamos a ti pelos nossos irmãos enfermos, para aqueles que se encontram, Senhor, também na linha de frente, lutando contra o vírus, os médicos, enfermeiros, aqueles que estão, Senhor, de alguma forma ainda tendo que trabalhar. Que a tua bênção, Senhor, esteja conosco. Nos dá a tua graça, o teu conforto, o teu consolo. Que diante, ó Pai, de todas as lutas que enfrentamos, possamos ter a coragem, como cristãos que somos, em Cristo Jesus, de estarmos lutando e vencendo, porque nós já somos mais do que vencedores. É isso que a tua palavra nos promete. Fala conosco, nos abençoa nesse dia, nesse domingo, é como nós te pedimos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Um bom domingo a todos nós. Vamos orar, falar com Deus, erguer a voz aos altos céus. A oração move barreiras. Na oração eu ouço a Deus. Vamos orar e nos prostrar, interceder por quem está aprisionado e em cadeias e sem saber o que fazer. Invoca-me, invoca-me e te responderei, eu te ajudarei e em secreto vou te encontrar. Ouvir o teu clamor com fé, o monte sim removerá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, tua vontade seja na terra como nos céus. Dai-nos o pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos a quem nos deve. Não nos conduzas em tentação. Invoca-me, invoca-me e te responderei, eu te ajudarei e em secreto vou te encontrar. Ouvir o teu
sempre. Amor com fé, um monte sim.